Muito boa noite para você que está ligado aqui no canal Aqui Futebol. Sou Charles Mateu, apresentador aqui do canal. E está definido, gente, o nosso próximo adversário para a fase de playoffs, né, que tem outro nome específico, mas eu vou chamar de playoffs. Tem outro nome específico, agora me fugiu da cabeça. Mas sim, o nosso próximo adversário será o Japão. Eu assisti o jogo de Holanda e Tunísia, eu não assisti o jogo do Japão e Suécia. E pelo que eu sei do jogo lá de Japão e Suécia, o Japão empatou e está classificado para a próxima fase em segundo lugar com apenas 5 pontos. Com apenas 5 pontos. Empatou 2 jogos e venceu um. E me arrisco dizer que o jogo que venceu foi contra a Tunísia. Já a Holanda fez uma campanha bacana no grupo F, onde conseguiu a sua classificação em primeiro lugar. E isso significa que com essa classificação do Japão em segundo lugar, enfrentando a gente agora na nossa próxima fase, gaguejar é foda, né? Mas sim, o Brasil enfrentando o Japão na próxima fase, isso coloca, a gente com mais chance de chegar nas oitavas de final do que se a gente enfrentasse a Holanda. A Holanda, no jogo contra a Tunísia, ela não tomou reconhecimento do adversário e também sofreu no primeiro jogo que teve na Copa do Mundo contra o Japão, mas quando teve a oportunidade de enfrentar a Suécia e a Tunísia, não tomou reconhecimento do adversário. A seleção do Japão, como eu falei a seleção da Holanda, melhor dizendo, como eu falei no vídeo anterior, que é o pós-jogo de Brasil e Escócia, eu falei que a Holanda tem um time bacana, mas não tem um time de ser campeão. E ainda por cima eu ressaltei no vídeo anterior que se a Holanda ocorrer uma circunstância da Holanda ser campeã do mundo agora na Copa de 2026, vai ser uma zebra. Porque a Holanda não está entrando como uma favorita, só está entrando apenas tá entrando apenas aí nessa Copa do Mundo como um time que está sabendo jogar futebol muito bem. A Holanda tá, assim, o Ronald Koeman ele encontrou um futebol bacana para a seleção holandesa. A seleção holandesa entregando um futebol bacana de se ver, de bacana de se assistir. Eu estou gostando bastante de assistir os jogos da Holanda na Copa do Mundo. Só que eu acredito que a Holanda não tem esse potencial todo para ser campeã. Então, gente, o motivo que pra gente acaba sendo melhor o Japão é porque o Japão nunca foi um time tradicional em Copa do Mundo, nunca foi. Ninguém tem medo do Japão, com todo respeito à seleção japonesa, mas ninguém tem medo do Japão. A seleção japonesa, por mais que ela venceu a gente no último amistoso que teve entre Brasil e Japão, o que ocorreu naquele jogo? O Ancelotti estava conhecendo a seleção brasileira, ele não conhecia a seleção brasileira, só conhecia jogadores da seleção brasileira que jogaram na Europa, alguns enfrentando o Ancelotti e outros que o Ancelotti já treinou. Ele só conhecia apenas esses jogadores de alto nome, né, que tem uma notabilidade mais alta. O Ancelotti naquela época só conhecia esses jogadores. E o que ocorreu, gente? O que ocorreu? O Ancelotti estava conhecendo o futebol brasileiro porque ele levou o Hugo do Corinthians, levou o Fabrício Bruno do Cruzeiro, levou outros jogadores também, Léo Ortiz e entre outros. Ele estava conhecendo a seleção brasileira e era um amistoso que não era mais válido como eliminatória, era um amistoso simplesmente que as seleções jogariam por jogar. Então tá bom. Naquele amistoso que eu lembro como se fosse ontem, a gente jogou bem pra caramba o primeiro tempo. Bem pra caramba. A gente venceu o Japão no primeiro tempo. Só que o Ancelotti modificou a defesa inteira, inclusive o goleiro, trocou o goleiro. Só não vou lembrar se. Acho que o goleiro titular daquele jogo lá era o Alisson ou era o Ederson. Eu só não vou lembrar o goleiro titular que começou a partida. Mas eu lembro que ele trocou pelo Hugo. O Hugo falhou. O Fabrício Bruno falhou também. E o Japão conseguiu virar o jogo de 2-0. Venceu a gente por 3-2. Bom, aquele jogo era uma outra história. Mas agora que a gente vai enfrentar o Japão na fase de playoffs, antes das oitavas de final, né? Que agora é uma partida a mais adicionada na Copa do Mundo. Antigamente era 7 partidas para a seleção que chegasse até a final. Agora são 8 partidas para a seleção que chegar até a final, né? Então, ou seja, foi adicionada uma partida a mais. Uma partida que eu chamo de playoffs, né? Eu já ouvi dizer que o nome dessa nova fase que foi adicionada na Copa do Mundo se chama fase de playoffs. Já ouvi dizer. Não sei a palavra certa, gente. Tá faltando isso para mim. Então, a gente vai enfrentar o Japão antes das oitavas de final, uma fase mata-mata já. Quem perder esse jogo, tanto o Japão como o Brasil, se perder esse jogo, vai ser eliminado, vai voltar para casa.
E, gente, o Brasil tem uma chance maior de vencer o Japão, diferente do outro amistoso. Como eu falei no início do vídeo, o Ancelotti pegou a seleção brasileira sem ao menos conhecer, não sabia o futebol que iria encaixar naquela seleção. Por consequência, o Japão virou o jogo pro mérito. Virou o jogo pro mérito naquele jogo. Agora vai ser diferente, porque agora o Ancelotti ele encontrou o time. Por mais que eu não esteja confiante na seleção brasileira, mas está jogando um futebol bacana. O Vinícius Júnior até que enfim fez a estreia dele na seleção brasileira, depois de mais de 6 anos vestindo a camisa da seleção. Então, bom, agora sim o Vinícius Júnior encontrou o futebol dele, que ele geralmente joga com a camisa do Real Madrid, agora está jogando com a camisa da seleção brasileira. A gente deve isso muito ao Ancelotti. No jogo de Brasil e Marrocos, eu bati muito na tecla, falando, pô, o Ancelotti fez muita merda, o Ancelotti fez aquilo outro, mas eu falei aquilo no calor da emoção. E também sim, o Ancelotti não foi bem naquele jogo lá de Brasil e Marrocos. Só que agora, eu fui favorável à vinda do Ancelotti à seleção brasileira, fui muito favorável. E também sou favorável que ele prossiga na seleção, independentemente do resultado, que ele prossiga até a Copa de 2030 com a gente. Eu sou muito favorável a isso. Os 3 últimos jogos que a seleção brasileira empenhou um futebol, o único jogo contestável foi o de Brasil-Marrocos, mas contra o Haiti e contra a Escócia foi 100% eficiente, fez o dever de casa, eram jogos obrigados a vencer e venceu. A seleção brasileira nos 2 últimos jogos, contra o Haiti e contra a Escócia, está de parabéns, não tem o que falar, absolutamente nada, mas agora é para valer. A seleção japonesa, da mesma maneira que a seleção da Escócia, não é parâmetro para medir o futebol da seleção brasileira. Ou seja, se a gente vencer o Japão, eu ainda não vou estar confiante da seleção brasileira. Eu ainda não vou estar confiante. Mas se ocorrer uma circunstância de nas oitavas de final a gente pegar a Inglaterra, porque tem essa chance de a gente pegar a Inglaterra e a gente passar da Inglaterra, por mais que a gente vai enfrentar o fantasma das quartas de final, que toda a Copa do Mundo a gente cai nas quartas de final, né? Com exceção de 2014, mas 2014 depois nem falar o que aconteceu. Se a gente pegar a Inglaterra nas oitavas de final e vencer, eu vou falar para vocês aqui. Eu tô mais confiante nessa seleção agora, por mais que a gente vai enfrentar o fantasma das quartas. Pelo que eu sei da história também na Copa do Mundo, pela história dessa Copa do Mundo 2026, tem uma chance também de ter um jogo entre Argentina e Portugal, ou seja, Messi e Cristiano Ronaldo. Um jogo histórico, transmitido até mesmo no mesmo horário que Brasil e Inglaterra. Eu vou ser sincero pra vocês, eu vou ficar na dúvida qual jogo eu vou assistir. Eu vou ficar na dúvida pra vocês. Eu vou ser sincero com vocês, eu vou ficar na dúvida. Mas lógico, eu vou assistir o jogo do Brasil e usar a tela do meu celular aqui pra assistir o jogo de Argentina e Portugal também. Eu vou assistir os dois ao mesmo tempo. Então, gente, a gente vai chegar nas quartas de final. Se ocorrer uma circunstância da gente passar possivelmente da Inglaterra, que tem essa chance, é uma chance que eu só ouvi dizer, eu não posso afirmar pra vocês, mas se ocorrer uma circunstância da gente passar da Inglaterra, eu vou falar pra vocês aqui que eu vou estar mais confiante na seleção, só que a gente vai enfrentar o fantasma das quartas, e a gente vai enfrentar se por um acaso acontecer de Portugal passar da Argentina, tem essa chance disso acontecer, tá, gente? Não é, já ouvi, tem só uma chance só. Tô falando aqui pra vocês dados de ficção, dados de coisas que eu só ouvi falar. Isso daí a gente só vai saber se a gente acompanhar a Copa do Mundo, deixar a Copa do Mundo rolar. Se ocorrer uma circunstância, a gente enfrentar Portugal, ou seja, se Portugal passar da Argentina, se ocorrer uma circunstância dessa, nesse mundo de ficção que eu tô montando, a gente vai enfrentar Portugal mais confiante do que já estamos, né? Se a gente por um acaso passar da Inglaterra, a gente vai enfrentar Portugal de forma mais confiante. Então eu me arrisco a dizer, se por um acaso a gente pegar Portugal nas quartas de final, tem uma grande chance da gente ir pra semi. É uma chance até maior do que se a gente por um acaso enfrentar a Argentina. Se por um acaso a gente enfrentar a Argentina nas quartas de final e a gente ganhar da Argentina, a seleção brasileira não é que ela tem a obrigação de ganhar a Copa do Mundo, mas ela tem obrigação de mostrar um futebol muito melhor para chegar no mínimo até a final. Porque a seleção argentina é a atual campeã do mundo e ainda por cima é o nosso maior rival. Cara, vencer a Argentina numa Copa do Mundo é muito diferente do que vencer a Argentina na Copa América. É muito diferente do que vencer a Argentina em amistoso, em um campeonato que tem entre eles, né, que é o Clássico das Américas. É muito diferente. Vencer a Argentina na Copa do Mundo energiza a seleção brasileira de tal maneira
que coloca a gente, faz o nosso futebol crescer, me arrisco dizer. A gente vai chegar numa semifinal depois de mais de 8 anos. A gente tá mais de 8 anos sem chegar na semifinal. Depois da Copa de 2014. A gente vai chegar numa semifinal apresentando um futebol melhor que apresentamos em 2014, porque em 2014 só Deus sabe como é que a gente chegou na semifinal. E a gente caiu na semifinal para a Alemanha em 2014 por mérito dos alemães. Por mérito. Mas em 2014, quer dizer, mais ainda agora em 2026, se ocorrer uma circunstância da gente chegar na semifinal batendo em gigantes, o futebol da seleção brasileira vai estar mais confiável. E me arrisco dizer que não que a seleção brasileira, por mais que isso ocorrer uma circunstância dela cair na semifinal, ela tem a obrigação de mostrar um futebol de campeão. Um futebol de campeão. Pode ocorrer uma circunstância de cair na semifinal? Pode ocorrer. Como pode ocorrer da seleção brasileira cair qualquer fase à frente que ocorrer. Mas ela tem que apresentar um futebol de campeão depois. Já começa de agora. Já começou de uma certa forma. Contra o Haiti, contra a Escócia. Fez o dever de casa. Agora contra o Japão, tem que apresentar mais ainda, porque é fase de mata-mata. Nas oitavas a mesma coisa. Nas quartas e aí diante. Se ocorrer uma circunstância do Brasil cair, o Brasil tem que cair como um gigante. Desculpa pela tosse. Mas assim, gente, falando assim, o objetivo desse vídeo é falar mais da seleção brasileira e também falar mais da seleção japonesa, que a seleção japonesa ela não vem fazendo um bom trabalho na Copa do Mundo, comparando com o da seleção brasileira. Então, assim, não é que o Brasil tem a obrigação de passar, mas tem que passar. Tem que passar. Desculpa pela tosse de novo. Porque a seleção japonesa não é uma seleção como a Holanda. Ou seja, não apresenta medo para o seu adversário. Pode chegar longe na Copa, mas não apresenta medo para o seu adversário. Então eu acredito que o Brasil passa do Japão. Daí, quando chegar nas oitavas de final, vai ser o duelo de gigante. Vai ser briga de gigante. Aí me arrisco dizer que a Copa do Mundo vai começar mesmo nas oitavas de final. Quando a gente vai ver gigante contra gigante, brigando por esse tão sonhado título que todo mundo sonha em 4 anos. Gente, por hoje é só, tá? O vídeo de hoje é curto, de 12 minutos. E também eu quero pedir para vocês acompanhar a gente no Instagram, que a gente está 100% ligado no mercado da bola, 100% ligado. A gente está ligado no futebol internacional e no futebol nacional também. Eu quero que vocês, por favor, gente, dê o like de vocês aqui no vídeo de hoje, se inscreva no canal, ative o sininho. Se vocês não conseguirem ativar o sininho, manda aqui nos comentários aqui, porque eu já ouvi dizer que canal novo tem dificuldade do YouTube ativar o sininho pro novo inscrito no canal. Então se inscreva no canal aqui, tá, gente? Sejam muito bem-vindos ao canal aqui Futebol. E tamo junto, até o próximo vídeo, tá? Adeus, gente. Até a próxima.